Grande é o Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4. Quem está com a revista, está lá na página 16. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de estar aqui, porque se não fosse pelo Senhor, eu não sei aonde eu estaria agora. E a glória é somente dele. E eu agradeço também a confiança da liderança, da irmã Cassiele, que me confiou a palavra. Agradeço todas as irmãs por estarem presentes, amém? Que o Senhor vai falar com você fortemente. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 4, diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Amém? Podei-vos assentar? Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que está aqui, cada mulher que está aqui, foi o Senhor que te trouxe. Não tenha dúvida. Eu não sei se todas aqui são casadas, mas talvez se você não é casada, você pretende se casar, ou você já foi casada, independente do seu cenário atual, o Senhor quer falar com você. Amém? E eu gostaria que você, de primeira mão, já abrisse o seu coração verdadeiramente para o Espírito Santo ministrar. Fala para a sua irmã do seu lado, mais uma vez. Eu sei que tem gente que não gosta, mas faz parte. Amém? Fala, minha irmã. Fala para ela, minha irmã. Vai doer, mas vai sarar. Fala aí de novo, minha irmã. Vai doer, mas vai sarar. Amém? Glória a Deus. Que você tenha o coração quebrantado e contrito nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que você não tenha um coração rebelde para ouvir a palavra e receber de forma dura, fechar o coração e não ser transformado. Amém? Que o Espírito Santo possa falar com você. Porque ele já falou fortemente comigo. Porque a espada ela corta para os dois lados. Amém? Então vamos lá. O texto base é Provérbios 12, versículo 4, que nós lemos. O que é ser uma mulher virtuosa? No hebraico a palavra virtuosa, especialmente no contexto da expressão mulher virtuosa, é shail. Shail carrega um significado muito mais profundo do que apenas virtude, no sentido ocidental. Refere-se à força, poder, coragem, habilidade, excelência e até mesmo um exército. Uma mulher shail, que é no caso a mulher virtuosa, é vista como alguém forte, capaz, estratégica e com um caráter íntegro, que age com sabedoria em todas as áreas da vida. Amém? Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher que o Senhor quer que eu seja, que você seja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ser virtuosa não é apenas uma qualidade, mas uma postura fundamentada na sabedoria divina. É um posicionamento que você decide ter. Porque dentro de você habita espírito, alma e corpo. Amém? Somos espírito, alma e corpo. Dentro de você, muitas vezes tem uma bagunça emocional, que é aquilo que você foi criada. São os seus costumes da sua infância, aquilo que você viveu até hoje. Muitas vezes, talvez você foi criada na igreja, você teve o costume, você foi filha de pastor,
Ou talvez não, você teve um lar desconstruído. E hoje você é essa mulher. E dentro de você pode existir uma mulher tola e uma mulher virtuosa. Mas a mulher virtuosa, ela é construída. Ela é uma decisão que você decide tomar todos os dias. Todos os dias você decide, eu vou ser tola ou eu vou ser virtuosa? Todos os dias, é uma decisão diária. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que leva uma mulher a ter uma atitude vergonhosa? Porque aqui no versículo fala, né? Mas a mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Em outras versões diz que é como um câncer. Isso é muito sério. O que leva uma mulher a ter uma atitude vergonhosa? Feridas da alma, dureza de coração, rebeldia, fortalezas na mente. Irmã, sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho nada disso. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus por sua vida. Você está pronta para ajudar outras, amém? Mas eu sei que eu estou falando com mulheres que ainda têm esse tipo de comportamento. E o Senhor, Ele quer nos confrontar nessa noite. Ele precisa abrir uma ferida em nós para curar essa ferida, para transformar a nossa vida e transformar a nossa história. Amém? Então, as feridas da alma, a dureza de coração, a rebeldia, a fortaleza na mente. As feridas na alma, tudo aquilo que você passou no decorrer da sua vida, que foi construído em você e te feriu, de alguma forma te desestruturou. A dureza de coração tem a ver com o nosso orgulho. Tem a ver com o nosso orgulho. A dureza de coração, lá em Mateus 19:8, diz assim: Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A dureza de coração, ela tem muito a ver com a dificuldade de perdoar. Você tem um coração duro? Reflita agora neste momento. Você tem dificuldade de perdoar? E eu não estou falando aqui só com a pessoa de fora, porque aqui o principal é o casamento. Eu gostaria que você refletisse, pensando agora no seu esposo, se você é casada, com as pessoas que moram com você. Porque é dessa casa que nós estamos falando, dessa construção. Amém? É esse lar que eu e você precisa edificar. Será que você consegue perdoar fácil? Será que às vezes o seu esposo ele é duro, ele fala uma palavra que te fere e você fica lá com aquela coisa no coração? Quanto tempo, quantos dias que você fica? Parece que aquela palavra não desceu, você não engoliu, ficou difícil. Talvez nem todas aqui passam por isso, mas tem alguém que passa. Talvez você está aqui e você não tenha um marido convertido. Ou talvez você está aqui, você tem um marido que vai para a igreja, que talvez está até pastoreando. Mas dentro de casa, ele é totalmente diferente do que no altar. Irmã, como que você fala isso? Isso é mais real do que a gente imagina. Infelizmente. Infelizmente. Mas acontece. E talvez você está cultuando, você está na igreja, mas só Deus sabe como você está. Você está só o pó. Porque por fora, você veste uma roupa, você passa uma maquiagem, arruma um cabelo, passa um batom, vou para a igreja, dá a paz do Senhor para a irmã, dá um abraço, mas por dentro, só o pó. Só Deus sabe o que você ouviu lá dentro da sua casa. E como que está o seu coração quanto a isso? Quanto à questão de perdoar? Quanto à questão de deixar ir? A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar quantas vezes? 70? 70 vezes 7 dá quanto? 490. É por ano? Não, é por dia.
Tudo bem, tem gente que quase bate a meta, né? Porque eu falo misericórdia, tem gente que hoje está chegando no 490, porque de tanto que é difícil. Mas tem que perdoar. E se você tem dureza de coração, como que o Espírito Santo vai trabalhar? Sabe como que o Espírito Santo trabalha com uma pessoa que é dura de coração? Quebrando o vaso. Eu não estou te falando do outro, não. Eu estou falando de mim. Porque Deus sabe de onde Ele me tirou. Deus sabe o tamanho do orgulho, da dureza que eu carregava dentro de mim. E eu não aceitava ninguém falar nada que eu estava errada, porque eu estava sempre certa. Irmã, tem alguma irmã aqui que quando vai falar com o marido vai falar com você, você está sempre certa? Não responde. Deus está vendo, amém? Eu só quero que você reflita. Eu quero te falar que nem sempre você está correta, tá? Alguém tem que te falar essa verdade. Mas será que você tem a humildade de reconhecer que você está errada? Ou você não dá o braço a torcer? Você sempre joga a culpa no outro. Ai, mas é porque ele. Não, mas é porque eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo e ele. Porque a gente sempre está apontando para o outro, não é? Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Eu falei, vai doer, mas vai sarar, amém? Não fica com raiva de mim não, irmãos, amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E se você tem esse tipo de comportamento, dureza de coração, feridas na alma, rebeldia, fortalezas na mente, o que são as fortalezas na mente? É aquilo que foi construído na sua mentalidade, é aquilo que formou a sua opinião. Talvez você teve uma mãe que não foi sábia dentro de casa, que ela que mandava na casa, porque às vezes o seu pai não dava conta de resolver, porque ele também não aprendeu. Aí ela que mandava nas coisas e você aprendeu com ela. E aí? Ah, mas a culpa é da minha mãe. Eu sei o que é isso. Por muitos anos eu joguei a culpa na minha mãe, porque eu vim desse lar desconstruído. Eu saí de um lar que a minha mãe que mandava, a última palavra era dela. Até meu pai tinha medo dela, porque quando ele ia falar alguma coisa, fala com sua mãe, né? Porque o medo que ele tinha, né? Porque senão todo mundo apanhava lá em casa. A mulher controladora, dominadora. Eu aprendi assim. E aí quando eu casei, o que aconteceu? A mesma coisa. Eu queria mandar no meu marido. Só que comigo não deu certo não, irmão. Sabe por quê? Porque o meu marido, ele teve uma criação diferente da minha. Na minha casa, o meu pai, ele não mandava. Mas na casa do meu marido, meu sogro mandava. Então ele era o macho alfa. Aí o que aconteceu quando eu casei? Adivinha? Deu briga feia. Foi um fio de cabelo para me separar. Foi a misericórdia de Deus. E eu, orgulhosa, difícil, dura, arrogante, orgulhosa, não aceitava que estava errado. Mas o Senhor foi me quebrando. Sabe como que Ele vai te quebrar? Muitas vezes te permitindo passar humilhações. Quem aqui gosta de ser humilhada? Ninguém. O que acontece quando você é humilhada? Deus me livre. Se você for sanguínea, você já vai... Perigoso brigar com a irmã ou com o irmão que te humilhou, né? Porque você fica com raiva. Ou se você for melancólica, fleumática, você chora. Por quê? Porque dói, é difícil. Mas eu quero te falar que Deus humilha também, sabia? Deus permite humilhação. Se Ele tiver propósito de quebrar o seu orgulho, Ele te humilha sim. Eu passei por isso. Mas não é para matar não, tá? É para te curar, é para te transformar. Amém? Glória a Deus. E falando da rebeldia, né, lá em 1 Samuel, fala da rebeldia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Fala da rebeldia. 1 Samuel 15, 23. Fala que a rebeldia é comparada com uma obra de feitiçaria. A rebeldia ela é tão grave que eu e você não podemos aceitar dentro de nós. Só que talvez você veio de um lar rebelde. Eu quero falar para você, irmã, você precisa de libertação.
você precisa ser curada. Amém? Quantos estão entendendo? Entenda que nessa noite o Senhor está nos alinhando. E não é com a minha opinião, não. É com a palavra. Amém? Continuando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mulher, dentro da sua casa, você precisa ser esposa, mãe, intercessora e mulher de Deus no comportamento, não apenas em palavras. Irmã, deixa eu te falar algo. Dentro da sua casa, você tem que ter uma postura de mulher sábia. Se você falasse para mim isso há uns anos atrás, eu casei em 2015, eu fiquei aí uns 5 anos aí com muita dificuldade no casamento. Se você falasse isso para mim há uns anos atrás, eu ia falar, não concordo. Não concordo. E quando eu li a palavra, eu falava assim, isso aqui não é para mim, porque eu não nasci doce para falar, eu já gosto de gritar. E é o meu jeito, eu falava que era o meu jeito. Mas na verdade, não é o seu jeito. É aquilo que construíram em você. O seu sofrimento formou em você uma pessoa que talvez você nem gostaria de ser. Quantos estão entendendo? Mas eu quero te falar que o Espírito Santo, ele pode te transformar. Se você permitir, reconhecer, ele pode, ele tem esse poder transformador. Porque eu estou aqui hoje, é porque ele me transformou. Como que, em questão dentro da sua casa, né, você tem que ser esposa, mãe, intercessora e mulher de Deus no comportamento, não apenas em palavras, não em falação. Irmã, não é o seu papel pregar para o seu marido. Amém? Eu não sei aqui se tem alguém que faz isso, mas eu já fiz muito. Eu pegava a Bíblia e começava a pregar para o meu marido. Sem entender que não era isso. Eu prego para o meu marido com o meu comportamento. Porque é isso que a palavra fala. É com as minhas atitudes. Porque eu falo. Aí depois, na hora de discutir, eu tinha razão. Eu era orgulhosa. Eu era aquele gênio difícil. O que adiantava eu pregar para ele? Nada. E o Senhor foi tão misericordioso comigo que Ele usou muitas pessoas para me corrigir. E Ele falava para mim, sabe o quê? Cala a boca. O seu marido começa a falar algo para você, você não consegue ficar calado, você está sempre batendo boca com ele. Deus usava vaso. E eu ficava morrendo de vergonha, porque era na igreja. Não era escondido não, tá? Não era no meu quarto não, era na igreja, na frente das pessoas. Eu fico olhando as irmãs que falam assim, os irmãos, né, falam assim, não, porque Deus não envergonha. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando Deus quer o conserto, Ele te envergonha sim, para te consertar. Se Deus tem propósito na sua vida. E outra, tem pessoas que Deus vai soprar e ela vai ouvir. Agora tem pessoas que se Deus não puxar o cabelo, ela não ouve. Amém? Algumas já sorriram aí, já se identificaram. Eu não sei quem é você. Se você ouve Deus na brisa, glória a Deus. Mas se Deus tem que puxar seu cabelo para você ouvir, melhore. Amém? Fala para sua irmã assim, fala, minha irmã, melhora. Melhora, irmã. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Seja uma mulher leve, bem-humorada. Promova um ambiente agradável na sua casa. Essa é a sua função. Dentro de casa, você não tem cargo eclesiástico. Seu esposo é autoridade. Ai, que essa dói. Ai, mas que eu sou pastora, que eu sou diaconisa, que eu sou não sei o quê. Irmã, deixa eu te falar. Dentro da sua casa, você é esposa. Dentro da sua casa, você é mãe. Você tem que descer. Da porta para fora, o Senhor te confiou algo. Glória a Deus, você tem que fazer a obra. Mas dentro da sua casa, se submeta à autoridade. Irmã, mas você não sabe como que é meu marido. Você está falando assim porque é fácil para você. Não é fácil não. Não é fácil não. A grama do vizinho, geralmente, ela é mais verde. Mas é porque ela é sintética. Você sabia disso? Só parece, tá? Que ela é mais verde, mas não é não. Não julgue pela aparência. Às vezes você olha para a irmã bonita do lado
do irmão que está todo mundo bonito, lindo, sorridente. Você não sabe o que aquela irmã está passando. Ora por ela. Amém? Então, o seu papel é esse. É dentro de casa você se submete à autoridade. Quando eu me casei, eu tinha um emprego, né? Trabalhei no Fujioka, lá em Goiânia. Eu morava em Goiânia. Tem um ano que eu estou morando aqui. E eu ganhava super bem. Inclusive, eu ganhava mais que o meu esposo na época. E você sabe como que é? Eu não sei se aqui tem alguém assim, mas eu era. Se é você, finge que não é com você. Só fecha os olhos aí que deixa Deus falar com você. Não ria não, tá bom? Eu ganhava mais que ele, então eu me achava. Eu tive a capacidade uma vez de chegar para o meu esposo e falar assim. Isso é quando eu era tola, tá, irmãs? Passou. Eu chegava para ele e falava assim: esse mês você não precisa pagar as contas não, que você pode deixar que eu pago, viu? Aí você fica com o seu salário, se você precisar de fazer alguma coisa para você, me achando. A Coca-Cola do deserto era eu. Me achava. Eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Porque eu não estou mais lá, eu fui curada. E o meu passado não é dor mais, é uma cicatriz que hoje é um testemunho para ajudar outras, amém? Talvez tem mulher aqui que é assim. Então eu fazia isso, eu tinha essa capacidade. Mas por quê? Porque eu aprendi que na minha casa a mulher tinha que dar conta e ela que mandava e ela que tinha que ser. E o homem, era assim que eu pensava. Até o Senhor, eu comecei a passar por um vale, né? Fui para uma depressão pós-parto, tive filho. Aí Deus me pegou, sabe aonde? Lá no fundo do poço. Porque tem hora que o orgulhoso, ele tem que ir lá para o fundo do poço para ouvir Deus, infelizmente. Aí lá no fundo do poço você fica mole, quebrantado, humilde, chora. Aí não tem sono de madrugada, porque dá crise de ansiedade. Você vê o dia amanhecer, aí o que você vai fazer? Você vai orar. Não tem o que fazer, não consigo dormir, vou orar. É lá que Deus te quer, orando na madrugada, amém? E foi lá que Deus me pegou. E quando Ele me pegou, a primeira coisa, sabe o que aconteceu? Perdi o emprego, saí do serviço. E agora? Deus me colocou dentro de casa. Sabe a palavra quando Jó fala assim, o mal que eu temia me sobreveio? Eu vivi isso. O meu medo, eu falava assim, Deus me livre de viver à custa de homem. Deus é mais. Eu falava. E sabe o que eu estou vivendo hoje? Às custas do meu marido, do meu provedor. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Quem vê assim pensa que é lindo, mas não é tão lindo assim nos bastidores, não. Mas é o meu processo, foi necessário. Eu comecei a orar pedindo a Deus, sabe para quê? Para mudar meu marido. Sabe o que Deus fez? Todas as vezes que eu virava a oração para ele, Deus virava para mim assim. Deus, que o meu marido não sei o que. E Deus, e você? Uma vez eu fui aconselhar com a pastora minha lá da igreja na época. Falei de todo mundo. Aí era a pastora, ficou caladinha só me ouvindo. E aí no final ela falou assim, e você? Qual tem sido o seu comportamento? Saí de lá irritada, porque eu falei assim, todo mundo fica contra mim. Ninguém me entende, porque esse é o nosso argumento quando a gente não quer mudar, quando a gente é orgulhoso e arrogante. Aí põe a culpa em todo mundo, mas não é bem assim. Aí depois você descobre que quando você muda, tudo muda. Aí você descobre que o problema era quem? Era você. Então eu cheguei nessa conclusão. Aí saiu. Mas continuando aqui, eu fui uma mulher tola, né, nos primeiros 5 anos. Nós chegamos a pensar em divórcio. Tinha brigas constantes, falta de respeito era comum dentro da minha casa. Eu era o reflexo da minha mãe. Mesmo não concordando com a postura da minha mãe, eu reproduzi o comportamento dela. De forma inconsciente, às vezes. Amém? Chegou um momento que eu tive que assumir a minha responsabilidade. Põe a mão no seu coração e fala assim, eu preciso. Fala forte para você. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Amém?
Então eu parei de culpar minha mãe, parei de culpar as pessoas, terceiros, parei de culpar meu marido e comecei a olhar para mim. Assumi a minha responsabilidade. Assumi a minha responsabilidade de transformação, para ser transformada. E aí o Senhor começou a fazer. Vamos, um exemplo de mulher tola na Bíblia. Jezabel. Como que Jezabel era? Manipuladora, obstinada, dominadora, não era submissa. Será que você está parecendo com Jezabel? Sangue de Jesus, irmã. Amém. Sangue de Jesus tem poder, amém? Hoje é dia de transformação, para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Depois você lê em casa sobre Jezabel, que fala em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Vai ler como que aquela mulher se comportava. Como que aquela mulher se comportava? Você não pode se comportar daquela maneira dentro da sua casa, amém? Glória a Deus. Identificou que precisa de libertação? Busca ajuda urgente. Nós estamos aqui para te ajudar, amém? Aqui tem mulheres que ajudam as outras? Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí continuando aqui, a síntese na revista fala assim: de acordo com a Bíblia, uma esposa cristã é uma mulher que tem como característica a fé, a honestidade, a lealdade, a sabedoria, a prudência, a esperança, a bondade e o respeito. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Vamos ler juntas? Amém? Gálatas 5:22. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas... amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Será que você tem esses frutos do Espírito? Dentro da sua casa, você tem? Se você tem, irmã, glória a Deus pela sua vida. Tem uma pastora muito abençoada, pastora Tânia Tereza, que ela fala que quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Isso é grave, isso é sério. Quando você está naquele momento assim de ódio, alguma coisa te irritou, como que você fica? Você tem domínio próprio? Você controla a sua raiva ou você sai falando pelos cotovelos na sua casa? Vai mudar hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como que você adquire esses frutos? Buscando a presença de Deus. Aonde? Na igreja? Também. No secreto. Se humilhando, se esvaziando de si, da sua natureza para ser cheia da presença de Deus. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos e fazer o quê? Seguir Jesus. A nossa natureza, ela é ruim. Todos os dias eu preciso de Jesus. Todos os dias você precisa de Jesus. Senão você não consegue ser uma boa mãe, uma boa esposa. Você não consegue edificar o seu lar sem Jesus, querida. Não dá. Quantas estão entendendo que você é dependente do Senhor? Eu sou dependente do Senhor. É Ele que vai me ajudar a ser uma mulher que edifica o meu lar. Glória a Deus. Ficou aqui um pouco fora de ordem, mas vamos lá. Como ser uma mulher admirável? Essas características estão baseadas na mulher de Provérbios 31. Amém? Quem que é essa mulher de Provérbios 31? Eu e você. Quem aí crê? Eu e você. Amém? Ah, irmã, eu não sinto que eu sou, mas profetiza que você vai ficar. Amém? Eu vou perguntar de novo, você vai responder com fé e crendo. Quem é a mulher de Provérbios 31? Fala eu. Quem é a mulher de Provérbios 31? Eita glória, agora sim. Você é a mulher de Provérbios 31. Como que você vai ser admirada? Você vai dar bons exemplos, você vai ser uma mulher confiável. É uma mulher que quando conta algo sai contando para todo mundo? Não, é uma mulher de confiança. Amém? Seja discreta.
ter atitudes boas, ser proativa, preparar uma boa comida. Irmã, isso faz parte, tá? Você cuidar do seu lar. Faz parte. A sua casa precisa ser um pedacinho do céu. Você precisa promover um ambiente agradável na sua casa. Isso começa em você. Amém? Você precisa ser animada com os afazeres. Ai, irmã, tem dia que eu levanto na preguiça, que só misericórdia. Sangue de Jesus. Nesse dia aí, sabe o que você vai fazer? Você vai orar e falar, Deus, ó, hoje eu não estou querendo não, mas se o Senhor for na minha frente, eu vou. Se o Senhor me ajudar, eu dou conta, amém? Suprir as necessidades fisiológicas do esposo. Eita, que é forte. Suprir as necessidades fisiológicas do seu esposo. Lá no Provérbios 31 fala que a mulher ela está com a lamparina acesa. Sabe o que quer dizer isso? A mulher está disponível. Quantos estão entendendo? Entendeu, né, irmãs? Tem que estar disponível. Ai, irmã, estou na dor de cabeça, tomando dipirona, irmã. Toma dipirona. Fecha a brecha. Amém? Não dá brecha para o inimigo na sua casa, não. Viu? Fecha a brecha. Ela também fala lá que ela ajuda o próximo. Ou seja, ela não ajuda só dentro de casa. Ou seja, ela faz a obra fora também. Amém? Ela honra o esposo. Não difama o esposo. Não vai falar mal dele. Não vai diminuir ele. Ai, porque meu marido faz isso. Irmã, seja bênção na vida do seu esposo. Amém? Você precisa honrar ele, não difamar ele. A mulher também sorri para o futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Vamos falar aqui rapidamente. Provérbios 21, 19 fala assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Você é briguenta, irmã? Não responde, tá? Você é briguenta? Então para hoje, em nome de Jesus, amém? Você é amargurada? Ah, irmã, mas você não sabe o que eu passei, o que eu passo. Irmã, pede ajuda. Pede ajuda, irmã. Não deixa o inimigo roubar seu casamento, destruir sua casa, não, irmã. Não dá brecha para o inimigo, não. Ele está aí tão somente para matar, roubar e destruir. Você vai ajudar ele? Não, irmãs. A partir de hoje, em nome de Jesus, postura como mulher de Deus, mulher virtuosa. Aí o Senhor conta com você. Aqui falando rapidamente. Isso que eu já falei. Mulher, Deus conta com você. Antes de Deus alinhar o seu esposo, Ele vai alinhar você. Deixe o Espírito Santo transformar você de dentro para fora. E que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dará o seu fruto. Amém? Provérbios 31, 10, eu quero deixar para as irmãs. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Você é essa mulher preciosa. Amém? Que o Espírito Santo, Ele possa falar ao seu coração fortemente, enxertar essa palavra. Porque, irmãs, não é a minha opinião que eu estou falando aqui, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela vem para nos confrontar mesmo. Ela vem para nos alinhar. Não tem como Deus fazer a obra na sua casa se você está fora do seu lugar. Como eu estava falando para as irmãs, quando eu comecei a orar para o meu esposo, primeiro Deus me tirou do lugar dele, porque eu estava no lugar dele, aí não tinha como ele assumir o lugar dele, né? Porque eu estava ocupando. Eu queria dar conta de tudo, controlar tudo, não tinha como, né? Eu queria ser o homem da casa. Sabe o que aconteceu? Eu fui ficando sobrecarregada. Por quê? Porque aquele não era o meu lugar. Irmã, não é o seu lugar controlar tudo. Não é o seu lugar estar aqui fazendo comida e estar prestando atenção na conversa lá que está acontecendo, que o homem está falando no telefone, aí você vai dar uma opinião lá. Irmã, acalma seu coração. Você não nasceu para controlar tudo, não. Quem tem o controle é o Senhor Jesus. Amém? Tira essa ansiedade. Fala, Senhor, tira a ansiedade do meu coração. Eu não quero ser dominadora, eu quero ser submissa. Eu quero ser auxiliadora.
Muitas vezes, para a casa ser construída em Deus, a gente precisa deixar a casa cair. A nossa casa que a gente construiu de forma errada, ela tem que cair para que o Senhor construa algo novo, baseado na palavra dele. E assim que você for para o seu lugar, tiver em obediência, o Senhor passar um prumo na sua vida com a palavra, o seu comportamento estiver alinhado com a palavra, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar seu esposo, vai fazer uma obra linda nele. Não é você que transforma seu marido, amém, irmãs? Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Ah, se tivesse, né? Tanto que a gente fala, não pode. Quem convence o homem do erro é o Espírito Santo. Então tira esse peso dos seus ombros. Ah, mas eu já falei tantas vezes, ele não me escuta. Irmã, acalma seu coração. Fica na obediência. Obedece o Senhor, faz a sua parte. Cumpre o seu papel dentro de casa, que o Senhor vai honrar você, vai fazer na vida do seu esposo. Ele vai tratar com seu esposo de forma diferente. Vocês não falam a mesma língua. Às vezes, do jeito que você entende, o seu marido entende de outra forma. Deixa o Espírito Santo trabalhar nele. Mas você precisa sair de cena. Diminua para que o Senhor cresça na sua vida. Amém? Ei, irmã, falar é fácil, mas na hora lá, segurar a língua não é. Mas o Senhor vai te dar graça. Amém? Quantos aqui precisam da graça? Glória a Deus. Irmã, não é impossível. Se for impossível também, Deus faz. Para Deus não há nada impossível. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor fez um grande milagre. Se você está casada hoje, irmãs, é bênção. Começa a mudar o seu comportamento. Tem uma postura que o Senhor quer que você tenha. Ora, fala, Senhor, eu estou te agradando. Senhor, eu estou deixando a desejar em algumas coisas com meu esposo. Ah, irmã, mas se você soubesse tanto que meu marido é antirromântico. Porque, irmãs, meu marido não é romântico não. Eu sei o que é isso. E às vezes a gente cria um ideal na nossa cabeça. Oh, para de idealizar. Olha para o seu esposo e agradeça. Deus te deu ele. Você já parou para pensar o tanto que esse homem te suporta, irmã? Irmã, você não é fácil não, irmã. Alguém precisa te falar isso. Irmã, tem dia que você não é fácil não é florzinha não. E às vezes na igreja você é florzinha, mas dentro de casa às vezes você está só o espinho, só o cacto. E aquele homem está aguentando, está lá com você, irmã. Chega na sua casa, dá um abraço nesse homem e fala, meu amor, você é uma bênção na minha vida. Você já tem uma mansão lá no céu, porque você está comigo até hoje. Amém? Eu não estou falando isso para te diminuir, irmã. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando com amor para você. Porque um dia o Senhor falou isso comigo. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que eu estava toda errada, totalmente desconstruída. Quase perdi meu casamento. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu continuo casado e vou continuar até que a morte os separe. Para a glória de Deus. E você também, amém? Olha para aquele homem, profetiza. Irmã, não tem jeito não? Tem. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Amém? Você é profeta? Pregar para ele você não precisa não, tá? Ficar falando. Mas se você fala em nome de Jesus, esse homem é uma bênção. Não é, mas ele é sim. Aí lá na sua cabeça tá, não é, irmã, não é. Ele fala comigo e eu não gosto. Do jeito que ele é. Amém? Você não vive pelo sentimento, você vive pela fé. Você não vive pela vista, você não vive pelo que você está vendo, você vive pela fé. Eu não estou vendo esse homem bom ainda, mas eu estou crendo. Eu tenho uma promessa. E se eu tenho uma promessa, ela vai se cumprir. Eu vou ficar bonitinho aqui, eu vou engolir seco quando ele falar, não vou discutir. Se eu tiver de chorar, eu vou para o banheiro, ajoelho lá, choro. Eu já fiz isso muitas vezes, irmã. Muitas vezes. E ainda faço se precisar. Mas eu sei que quando eu choro aos pés de Jesus, Ele me ouve, me responde. Só que tem um detalhe, quando você corre para Jesus, Ele também te corrige, tá? Porque a Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigida, entenda que você é muito amada por Ele. Porque Ele está te dando a oportunidade. Talvez você chegou aqui já sem esperança. Talvez você falou assim, não, eu vou naquele culto, porque para mim não tem mais jeito, mas eu vou lá.
porque não tem mais conserto. Mas eu quero falar para você que tem. Deus te trouxe aqui para te levantar como mulher de Deus naquela terra, naquela casa, amém? Não é falando, enchendo o saco não, irmã, é orando, é se posicionando, é intercedendo, é falar uma palavra ruim, você vai, anula a palavra de maldição e joga uma palavra de bênção, é guerra, é guerreando, amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus.